título da mensagem de hoje, tá? Anote aí. As aflições da vida nos tornam mais dependentes de Deus. Eu queria ler o Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33. João 16, 33. Olha o que o texto diz. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Preste bem atenção. Capítulo 16, o verso 33. É o finalzinho do versículo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias. Ele está dizendo aqui que no mundo nós passamos por aflições. Ele diz: passais por aflições. Sabe? Nas palavras finais do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra, sabe, gente, nós percebemos que ele expressa os tesouros de sua alma, de seu coração, ao falar claramente para nós, para revelar para nós, para revelar para aqueles que o servem. Ele fala da dificuldade, né? Ele fala dos problemas, ele fala das situações difíceis que todo ser humano, todo mortal vivencia. Ou você acha que os problemas que surgem na vida são exclusividade sua? Tem gente que fala assim: só eu que passo por lutas, só você? Ô querido, pelo contrário, não é bem assim. Não é só você que passa por lutas, não. Existem dificuldades para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo. Qualquer um passa por situações difíceis. Sabe? Essa situação difícil que você está vivendo hoje, talvez você diga assim: pastor, mas já faz tanto tempo. E quanto mais eu luto, mais assombração me aparece. Eu entendo. Se eu contar a minha história, que não é o caso aqui, talvez você pode até chorar. Aí você às vezes vê o pastor falando firme, né? Trazendo uma palavra, trazendo uma mensagem. Aí você diz assim: ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Mas deixa eu falar o mesmo para você. Você também não conhece a necessidade, as lutas que esses grandes homens que você vê ministrando, pregando, trazendo uma palavra. Você não conhece, você não sabe das limitações. Ontem mesmo foi um dia que só Jesus na causa. E muitas pessoas não sabem disso. E não preciso falar para você. São batalhas travadas que devemos travar elas. Sabe, gente? Como diz a palavra, usando a nossa fé, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Vêm as incertezas, vêm os conflitos, vêm as aflições, vêm os medos, são medos internos, medos externos, sabe? Não tem aquele medo secreto, não tem aquela incerteza, aquela insegurança, não tem aquele dissabor, aquela decepção, aquela desilusão. Tudo isso nós passamos. Davi passou. Você quer ver que isso não é uma exclusividade sua apenas? Abra sua Bíblia em Tiago. Abra por gentileza, Tiago. Isso aqui é tremendo, gente. Fica após Hebreus. Epístola de Paulo aos Hebreus. Depois você vai ver Epístola de Tiago. Tá bom?
capítulo 5, gente. Aí ele diz no versículo 7. Preste bem atenção. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Ele fala de paciência, perdão. Um pouquinho gripado. Essa mudança de clima, né, radical aqui no Nordeste, imagina, muito quente. De repente esfria, começa a chover. Aí não há quem aguente, né? Eu estava conversando com um amigo meu, né? O bispo. Ele dizendo assim. Interessante que no Nordeste, gente. No Nordeste, ele falando que... Olha, você está vindo lá, 40 graus normal. Baixou para 30 graus, já está com frio. É natural. Não falo para quem está no sul do país, né? Por exemplo, tem um amigo meu que está lá no Rio Grande do Sul. Ele falou, olha, esses dias deu menos 5 graus. Aí Caxias do Sul. Aí, quer dizer, quem vive a mais de 10 graus, aí está em menos 5, é quase que normal, já está acostumado. É igual aqui, né? Você está aqui vivendo a 36, 37, 38, daqui a dar 40, não faz tanta diferença não, está acostumado. É brincadeira, gente, tá? Mas, voltando aqui ao texto, olha o que diz aqui, Tiago, capítulo 5, versículo 7. Ele fala, sede, pois, pacientes. Vamos lá. Sede, pois, irmãos, pacientes. Isso é uma virtude que poucos possuem. Particularmente, deixa eu falar de paciência. Eu não sou um bom exemplo. A gente tenta lutar, a gente vai moldando, né, a nossa personalidade. Mas isso não é uma virtude adquirida minha. Aliás, é herdada, né? Eu não herdei isso na genética dos meus pais. Não herdei paciência. Tá? Eu não tenho muita paciência natural. Pelo contrário, eu busquei ser paciente no Senhor. Quando eu comecei a buscar o Senhor, aí sim, Senhor, me dá paciência para aguentar determinadas coisas, sabe? Tem hora que a gente perde a paciência. Perde, gente. Eu perco, eu sou prova disso. Aí ele diz, até a vinda do Senhor. Espere no Senhor. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Aqui ele diz, até a vinda do Senhor, ele vai vir. Ele vai vir para quê? Trazer resposta para você, trazer saída e solução para a sua vida, mudar a sua história, cumprir aquilo que ele prometeu. Ou foi o homem que prometeu para você? Entende isso? Vamos lá. Eis que o lavrador, ele desaguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aí ele continua aqui dizendo, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Por que ele pede para ser paciente? E também ele menciona algo interessante. Não só ser paciente, mas também fortalecer o coração. Fortalecer o coração. O que é isso, pastor? Ele não está falando de um exercício físico. Ele está falando, gente, de confiança, tá? De fé, de certeza e convicção. Ele está falando do trato que nós devemos ter confiando em Deus e acreditando em Deus. E quando nós confiamos em Deus 100%, estamos exercitando e fortalecendo a nossa fé. E ele diz aqui que
o versículo de número 9, não vos queixeis uns aos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Aí ele diz assim, ó, irmãos, ele diz aqui, ó, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Começa a observar como modelo os profetas. Veja a vida dele, a história dos patriarcas, das grandes mulheres de fé, os grandes homens de fé do passado, os vultos do passado, que a palavra se refere. Veja o modelo, a vida exemplar deles. Como assim, pastor? A luta que eles passaram, a dificuldade que eles passaram, o sofrimento que eles passaram, todos passaram. Sabe, o dia mal incomoda demais, gente. Não é bom passar pelo dia mal. Mas fazer o quê? Paciência. Chorar não resolve. Reclamar não resolve. Ficar aí, como diz aqui o texto, queixando uns para os outros, não resolve. Estou certo ou estou errado? Não vai resolver. Aí ele diz aqui, ó, versículo 11: eis que temos por felizes os que perseveram, firmes, tendes, ouvido da paciência de Jó. Você já ouviu falar da paciência dele? Meu Deus do céu, perdeu tudo, gente. Perdeu filhos, perdeu prosperidade, simultaneamente, perdeu saúde, e o casamento acabou. Só que aquele casamento que acabou, a mulher estando em casa. Jó, a mulher olhou para ele e disse assim, ó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Tá certo? Olha o que aconteceu. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Quem tem uma mulher dessa, não precisa do Satanás, né? Concorda comigo? Mas Jó, mesmo assim, lutou pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua saúde, pela sua prosperidade. Lutou para continuar firme em Deus. Aí ele diz assim, ó, tendes ouvido a paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Você viu que lá em Jó 42, não vou ler o texto lá, mas você sabe, mudou o Senhor a sorte de Jó. E Deus pode mudar a sua, a minha, a nossa. Você que está chorando, sabe, tanta coisa passa na sua cabeça. Aí você diz assim, agora, o que eu faço? O que eu vou fazer agora da minha vida? O que eu faço agora? São várias áreas, né, da sua vida que estão sendo afetadas. E sabe que nós somos limitados. Somos limitados, duvidamos, questionamos, mas as aflições da vida nos tornam dependentes de Deus. Ou eu passo a confiar mais em Deus, eu vou lutar na força do meu braço e vou perder. É uma escolha. O versículo 12 diz assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Porque nessa hora, né, de aflição, a pessoa jura pela mãe,
jura pelo cachorro, pela mulher, pelo se mata todo mundo. Eu juro, se o Senhor me livrar dessa, ela vota, ela promete, ela faz um monte de coisa, só para sair da dificuldade. Preste bem atenção. Para você que tem feito votos na hora da necessidade, na hora da angústia, Deus te deu. Deixa eu falar para você, gente. Vou falar do que eu entendo. Não vou usar exemplo de ninguém, que não importa. Vou falar meu. Eu já vivi momentos, início da minha fé, a minha caminhada com Deus, já fiz tanta promessa para Deus, mirabolante, para sair do aperto, claro, né? Senhor, livra aqui. Senhor, deixa eu passar aqui, Senhor. Gente, a aflição acontece dentro de nós de forma inesperada, tá? A maioria das vezes, nós nos decepcionamos com algo. É uma má notícia, que vem dali, vem daqui, algo que não deu certo, a vitória que esperamos e não alcançamos. Sabe, gente, enfim, é tanta coisa que se eu ficar citando aqui, eu vou usar inúmeras explicações, sabe? São circunstâncias da vida. E a gente mesmo que se abala, se abate. Ficamos meio que assim, conturbados, né? Aí juramos, fazemos promessas, sabe? Aquelas promessas de tolo. Aí o que acontece? Não jure não. É sim, não. Senhor, vou fazer. Senhor, vou agir. Senhor, vou cumprir. Senhor, sabe, gente? Não precisa você fazer juramento que você sabe que não vai cumprir. É só da boca para fora. É igual aquele homem que sai de casa, né? Fez um monte de besteira e tal. Ou a mulher mesmo, ou o filho. Ou eu juro, nunca mais eu faço, mãe. Mãe, nunca mais. Nunca mais, né? Tá certo. Errar é humano. A gente erra. Quem não erra, gente? Tira a primeira pedra, né? Faz igual Jesus falou para aquela mulher lá na praia, quando os acusadores foram lá condená-la. Cadê os teus acusadores? Nem estão aí? Que todos tinham falha. Todos. Quem não tem? Apesar que tem gente que quer ser santo demais, né? Só falta voar, ter asas e uma auréola na cabeça, né? É o santarrão. É santo demais. Santo demais da conta. Deus me defenda. Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Mas vamos lá, volta aqui para a palavra. Versículo 13. É o que falta muitas das vezes em nós. Estamos em 21 dias de jejum e de oração. A gente tem tempo para pessoas. Nós temos tempo para o trabalho. Nós temos tempo para o lazer. Nós temos tempo para reclamar, para murmurar. Nós temos tempo para pecar. Temos demais. Ou não tem? Pastor, eu não tenho. Não tem. Ah, brincadeira, irmão. Para com isso. Você tem. Todo mundo tem. Nós temos tempo para, muitas das vezes, fazer todas as coisas. Mas falta tempo para isso aqui, ó. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Gente, Daniel orava 3 vezes ao dia. Pastor, puxa, orava muito. Perdão. Orava muito? Acho que não. Nós temos que viver em constante oração. Isso tem que fazer fazer parte da nossa vida. Gente. E vem oração, não é viver de joelho dobrado, tá? Bitolado, né? Não. Sabe o que é orar, gente? É traduzido em conversar. Você conhece alguém que você conversa sempre? Que é agradável você conversar com essa pessoa? Que você sente seguro ou segura em conversar com ele ou com ela? Tem. De vez em quando você dá aquele: oi, tudo bem? Como é que tá? E tal. E daqui a pouco começa aquela conversa que você
percebe, daqui a pouco já conversou 1 hora. Aí parou, daqui a pouco, mais tarde, volta de novo. É isso, gente. Constante oração é isso. É você de vez em quando, Senhor, o negócio está ruim. Sabe, tem gente que acha que precisa fechar os olhos, tá? Se concentrar. Não, gente, é tão simples. Deus, não tô legal não. Usa até ouvir. Não estou bem. O negócio está difícil para mim. Me ajude. Pastor, e Deus escuta assim. Meu amigo, nosso Deus é tão simples. Nós é que complicamos, sabe? Aí você está aflita e não consegue orar. Já percebeu? Porque você acha que tem que fazer um ritual. E Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Nosso Deus é simples. Elias orou menos de 1 minuto. E o Senhor respondeu com fogo. Preste atenção. Vamos ler. Está alguém, perdão, sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, se ele é perdoado. Pastor, mas cadê Elias? Calma. Vamos por parte, gente. Se acalma. Sei que você está aflita, mas agora é hora de você prestar atenção na palavra. É a palavra que vai te fortalecer. Não sou eu. Tá? Não é a oração apenas simplesmente dita. A oração tem que estar pautada aqui, ó. Senão não tem jeito. Mas vamos em frente. Aí ele diz aqui, ó. Confessai, versículo 16, os vossos pecados uns aos outros. Orai um pelos outros para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aqui esse texto aqui, eu até estava, eu acho que foi terça-feira, com o pastor Marcelo no culto à tarde, fizemos uma ministração. Eu falei, qualquer dia desse nós temos que falar de pecado. Porque tem gente que acha que não vai ser perdoado, acha que não tem jeito. E esse confessar o pecado um para o outro, tá? Não é aquele costume, pastor que não tem costume de ouvir pecado de ninguém, não. Não interessa. Tá? Mas sabe que tem aquela hora que a gente está tão pesado, a gente não aguenta mais carregar aquilo, a gente precisa desabafar. E saber com quem iremos desabafar. Consegue me entender? É quando você divide isso, um com o outro, e essa pessoa ora por você, aí existe algo eficaz. Porque não é que Deus não perdoa, é que a própria pessoa não se perdoa às vezes, né? A pessoa se sente torturada, ela fica meio que angustiada porque ela cometeu, ou ele cometeu um erro, e essa coisa fica ali maltratando, né? Sabe? É como se fosse uma pontada, uma fisgada lá dentro do coração. Aí ela precisa do perdão, precisa da misericórdia, mas não é mais de Deus, porque Deus já perdoou. A partir do momento que houve o arrependimento, o Senhor já perdoou. Agora, ela mesma, ele mesmo, não se perdoou. Aí, assim, ela sente a necessidade de ajuda externa. Alguém que a ouça, ou que o ouça, e assim, ela ou ele possa desabafar. Aí ela, sim, vai sentir forças para continuar em frente. Mas para cada caso, tá? Cada situação, tá, gente? Nem todo mundo tem essa mesma necessidade. Entende? Nós, qualquer dia desse, vamos trazer, eu vou preparar uma mensagem falando sobre pecado, falando sobre essas coisas. Tá bom? Mas vamos lá. Ele diz aqui na continuação, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós. Como assim? Parecido fisicamente? Não.
Elias, ele tinha, como diz aqui a palavra, vou ler o texto, você vai entender melhor. Ele diz aqui, ó, sujeito aos mesmos sentimentos. Tem uma tradução que fala de paixões. Tem uma outra tradução que é aos mesmos afetos. Os três têm um significado muito peculiar. O que é sentimento? O que é afeto? Sentimento é afeto é sentimento. O que é paixão? A paixão é um sentimento. Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Por isso que em algumas Bíblias existe a diferença de interpretação no texto, mas o significado vai dar no mesmo, tá? E assim, gente, eu sou meio que paranoico em dicionário. Eu gosto de toda hora, de vez em quando eu vou lá, alguma palavra nova, e isso termina se incorporando às vezes. Aí um dia desse o irmão falou, pastor, você é um dicionário vivo. Falou, não, nem tudo eu sei, né? Pelo contrário, a gente sempre busca aprender um pouquinho. Não custa nada, né? Aprender. Mas vamos lá, não tem nada de exibicionismo, né, gente? É porque a gente tenta aprender, a gente tem que estudar um pouquinho para poder passar um pouquinho de informação para as pessoas, que algumas palavras bíblicas, para algumas pessoas, têm uma dificuldade. Mas vamos lá. Ele diz aqui mais na continuação. Ele diz assim, vamos lá, versículo 17b, tá? Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou com instância, ou seja, firme, perseverando, insistente, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Espera aí. Ele pensava coisas como você pensa. Pastor, o que eu penso? Eu não sei. Mas Deus, através da palavra, diz que ele pensava as mesmas coisas que eu. Sentia as mesmas coisas que eu sentia. E Deus ouvia ele. Qual o segredo de ser ouvido por Deus? Ser sincero. A sinceridade nos faz ser tocados pelo Senhor. A sinceridade nos faz sermos atendidos por Deus. Algumas pessoas não entendem isso, né? Deus não é complicado, Deus é simples. E sabe, gente, ele orou e Deus fez o pedido dele ser atendido, não choveu. E depois ele orou para chover. Olha o que diz aqui. 3 anos, 6 meses, não choveu. E orou no 18. De novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós, olha só, se desviar da verdade, e alguém converter, saber que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte, e a alma dele o cobrirá multidão de pecados. Concluí o texto, mas agora eu quero trazer o entendimento. Entendimento aqui, para que você possa aí entender essa luta que você está passando, essa aflição que você está passando. Ela pode ser vencida, gente, por meio de confiança em Deus, paciência, oração, consagração, jejum, súplica, louvor, adoração. Ou seja, entrega para Deus. Confiar em Deus consiste exatamente nisso. Empenho. Às vezes a gente se dedica para tanta coisa, mas para com Deus a gente fica a desejar. Estou certo ou estou errado? Aí de repente a nossa vida está de cabeça para baixo, de pontas,
sabe, de pernas pro ar, e a gente fica aí à mercê dos problemas, achando que Deus não está olhando para nós. E não é verdade. Deus está nos olhando. Aqui do lado, antes de Tiago, em Hebreus, dá uma olhadinha aqui, por favor. Hebreus, capítulo de número 10. Puxa, o tempo está passando. Foi muito rápido. Nem percebi. Hebreus, capítulo 10. Encontrou? Pastor, qual versículo? 10, versículo 35. Olha o texto. Eita, Jesus, ajuda, viu? Ajuda o teu servo. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como assim? Interessante, né? Ele diz, havendo feito, se você faz ou fizer, aí você alcança a promessa. O problema é assim, é necessário perseverança. A necessidade agora é perseverar. Porque em meio à aflição, a tendência qual é? Esmorecer. Muita gente entrega os pontos. Muita gente desiste. Muita gente desanima. Não desanime. Parece até, sabe, muito vago, né, o que eu estou falando. Como assim, pastor? Não desistir? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe. Verdade. O que você está passando, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Igual aquele cego, né? Que recebeu a cura de Jesus. Eu era cego, agora vejo. Gente, eu sei de onde eu saí. De onde Deus me tirou. Para estar aqui hoje, eu fico observando só a misericórdia de Deus. Sabe, gente? Nunca tive muito apoio de ninguém. Nunca tive. Não, pelo contrário. Só pessoas para me dizer o contrário. Você acha que eu estou aqui porque teve, sabe, aquele empurrãozinho? Quando eu falo aqui, é na condição de vida que a gente tem. A gente vive. E não é o que ainda eu acho que Deus quer para mim. Deus quer mais. Eu poderia hoje estar morto, como muitos amigos meus morreram na flor da idade. Sabe? A expectativa de vida dos meus amigos. Pastor Charles Rodrigues sabe disso. Pastor Marcelo Dawkins sabe disso. Depois de muitos anos nos reencontramos. Cada um seguiu o seu caminho, seguiu o seu rumo. Minha mãe sabe disso também. Família. Muitas expectativas de vida eram 17 anos, 16 anos, 18 anos, 19 no máximo. E eu estava lá. Mas o Deus que me deu acréscimo nos dias de vida, pela misericórdia, que permitiu eu conhecer essa palavra, e que me deu força na hora da aflição, e não acabou não, ainda tem muita aflição, mas que Ele tem me dado equilíbrio e força para suportá-los. É esse Deus que eu quero te apresentar hoje, e dizer que Ele é poderoso para tirar você, e para mudar a sua história, e sabe, para transformar a maldição em bênção. Ele vai transformar a maldição em bênção, em vitória. Tem hora que a gente fica sozinho, gente. Tem hora que a gente fica só. É o deserto. Mas no deserto, Deus faz sair água da rocha. Eu lembrei de uma canção
de Alice Maciel, que diz assim: se você estiver triste, ele vai te ajudar. E por aí vai, eu não lembro bem a letra. Aí diz: ele vai sair água da rocha, né? Vai sair. Perdão, viu, Alice, se estiver ouvindo. Só lembrei de um trechozinho. Sai água da rocha a teu favor. Eu falava essa semana com a minha esposa, né? A Viviane. E eu lembrei de Sara e de Agar. Nós estávamos indo à praia para orar, lugar da oração. E no caminho, nós ouvimos uma canção falando de Agar, uma canção nova. Vou até pedir para depois ver se consegue colocar aqui no repertório. E falando de Agar, que foi desprezada, mas Deus ouve o desprezado também. Deus ouviu o clamor de Ismael. Isaac era o filho da promessa, mas Ismael era filho da misericórdia. Vou trazer uma mensagem muito inspiradora esses dias falando sobre os dois. E Deus ouviu o clamor do menino no deserto e fez a água surgir, porque a água tinha acabado, gente. E ela achou que ele ia morrer e abandonou o menino. Mas Deus falou: olha, vai até o rapaz, porque Deus ouviu o rapaz. Deus ouviu o rapaz. E ela deu água para o menino de um poço que apareceu do nada. E a bênção foi sobre Ismael, ele cresceu, se tornou, como diz a Bíblia, um perito caçador. E hoje você vê aí, é outra história, uma nação poderosa sobre a face da terra, descendência de Abraão, que eu vou tratar em outros textos, em outras mensagens, em outras pregações no decorrer dos dias. Mas eu quero dizer para você, as aflições da vida, elas acontecem, é inevitável. É inevitável. No entanto, elas se tornam mais dependentes de Deus. Mais, sabe, focadas no Senhor. Faz amadurecer. Faz parar, para pensar, para refletir e tomar uma nova direção. Creia que Deus te dá hoje uma nova direção. Você que está acompanhando esse vídeo, essa ministração pelo rádio, pela internet, pelo YouTube, não importa, Facebook. Creia, Deus é Deus para mudar a sua história. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.